Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as diversas mudanças que estão ocorrendo no desenvolvimento urbano de Pará de Minas, principalmente no que se refere ao trânsito e também ao transporte público. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas. Com a criação e aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como o programa Abrace uma Escola, a disponibilização da lista online de espera do SUS, o programa Saúde Rural Itinerante, o banco de calçados e materiais esportivos, e a troca dos sinais sonoros nas escolas, buscando mais acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. Pará de Minas vem passando nos últimos dias por mudanças importantes, principalmente no que se refere ao planejamento urbano e também ao transporte público. Também nós estamos vendo aí maior fiscalização das ruas, questões também que envolvem a organização do trânsito como sentido de ruas e por aí vai. Mas afinal, diante de tantas alterações e tantas mudanças, como isso tem impactado o dia a dia da nossa população? Bom, e quem responde para a gente essa e outras diversas perguntas hoje no
observações é o secretário municipal responsável pelo desenvolvimento urbano de Pará de Minas, Marcos Vinícius Oliveira. Bom, Marcos, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu começo observações perguntando o seguinte, né? Questão de mobilidade urbana. Hoje é um dos grandes gargalos da administração pública de qualquer município, principalmente aqueles de médio para grande porte, como é o caso de Pará de Minas. Como que hoje essa questão do planejamento, da mobilidade urbana tem sido vista pela gestão do prefeito Inácio e pela sua também à frente da secretaria? Muito obrigado, Henrique, pelo convite, pelo espaço, poder falar de assuntos que são pertinentes para o município de Pará de Minas. E quando se fala hoje de mobilidade urbana, a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de segurança, de saúde, porque todos usam o trânsito de alguma forma, sejam pedestres, ciclistas, motos, né, carros, caminhões. E organizar todos esses tráfegos é um desafio, porque as cidades, via de regra, cresceram de maneira desorganizada já, e dificulta hoje você fazer intervenções em locais onde já estão consolidados, onde já tem um fluxo consolidado. E esses desafios a gente precisa superar com planejamento. É assim que o prefeito nos instruiu a trabalhar nesse mandato, nessa administração, com planejamento. Então a gente está buscando auxílio técnico para a elaboração de planos que vão nos auxiliar, que são planos de mobilidade, planos diretores, porque qualquer alteração no trânsito que não venha de uma decisão técnica, né, pode prejudicar muito o cotidiano das pessoas. Hoje, quando você fecha um retorno, coloca uma rotatória, coloca uma passagem elevada, um redutor, você impacta numa quantidade muito grande de usuários daquela via. Às vezes a pessoa que tem o hábito de passar por aquele local para ir para o seu trabalho, para ir para a sua casa, vai ter que deslocar um pouco mais, um pouco menos. Né? Um trânsito fica, às vezes, tem um tempo de adaptação. Então, a gente procura fazer essas mudanças com base técnica, né? Para que a gente vise sempre o coletivo. Né? É claro que os impactos locais das mudanças também são visados, mas o poder público sempre tenta priorizar o coletivo. Agora, um plano está sendo traçado, né? Isso aí a gente já é público e notório, mas eu gostaria que você explicasse para a gente o que se trata esse plano de mobilidade urbana de Pará de Minas e como que ele também está sendo colocado em prática ao longo dos últimos meses. Bom, o município fez um termo de referência para a contratação de uma empresa especializada para executar esse serviço. Esse serviço ainda não foi contratado. A gente estabeleceu as diretrizes de estudo, que são as regiões centrais, os corredores, né, as acessibilidades dos equipamentos. Hoje a gente tem diversos equipamentos públicos que têm problema de acessibilidade ao entorno, não dentro do equipamento, porque hoje a maioria dos equipamentos eles já vêm internamente com acessibilidade, mas às vezes as vias públicas que dão acesso àquele equipamento não têm acessibilidade. Então todos esses diagnósticos são feitos dentro do plano de mobilidade urbana. Aí a nossa intenção, que era fazer essa contratação nesse ano, não pôde ser concretizada devido às questões financeiras que o município passa, né? O prefeito teve que optar por colocar a casa em ordem, né, assim dizendo, mas o trabalho já está feito, de análise prévia, o trabalho já está com os orçamentos, nós já temos aí fundações notórias, saber, para nos auxiliar, e tão breve seja possível, nós vamos fazer a contratação desse plano. Agora, esse plano, ele vai receber também orientações, sugestões por parte da população? Por que eu pergunto isso? Porque nada melhor do que a população para mostrar, né, para vocês da prefeitura e para colocar também sua palavra em vigência sobre os problemas que elas enfrentam, seja em relação a um determinado ponto da cidade ou até mesmo no crescimento que a cidade vem tendo nos últimos anos. Essa é uma boa pergunta e é bom deixar isso bem claro, que esses planos que tratam de planejamentos de cidade de maneira mais prolongada, como é o caso do plano de mobilidade que estabelece critérios de crescimento, né, vias onde vão ser fluxo rápido, vias onde vão ser fluxo local, vias corretas para veículos pesados, enfim, norteia
novos bairros, né? Quando você vai abrir um bairro, qual que é o fluxo que passa ali. Então, são planos prolongados, são planos que vão dar parâmetro para a cidade crescer nos próximos 20 anos de maneira correta. Então, todos esses planos que abordam questões prolongadas, é obrigatório a participação da população. Isso acontece por comissões, que pode ser feito regionais, para poder dividir a cidade em áreas menores, para poder avaliar cada situação local. Então, pode ser feito em comissões locais e as audiências públicas. Então, serão feitas as audiências, a população vai ser ouvida e a equipe técnica vai apoiar, a equipe técnica que a prefeitura já tem, né, que a gente tem hoje, conta com um engenheiro da parte de trânsito, para que no final o plano preveja aí um crescimento que seja bom para a maioria dos munícipes, né, envolva a população nessas decisões. Agora, à medida em que esse plano ele for sendo colocado em prática, o que isso vai impactar efetivamente na população, no dia a dia dela? Porque o que a gente tem percebido é o seguinte: Pará de Minas é uma cidade, como eu disse, de médio e grande porte. Hoje tem mais carro, moto do que propriamente habitante aqui no município, e a nossa cidade ela não foi construída para abarcar tantos carros na rua assim. Tanto é que a gente está vendo aí o tanto de estacionamento que falta nas ruas, né? Seja na questão de propriamente no centro da cidade ou até mesmo em outros lugares. Como que vocês também estão percebendo esses impactos e como que isso vai impactar no futuro, na hora que esse plano já estiver sendo executado? Bom, o plano, por ser específico de mobilidade, ele de fato visa justamente essa questão, é o deslocamento, né? A ideia é você conseguir se deslocar num período menor. Se você tem que ir da casa até o supermercado, ou da casa até o serviço, você faz em 10 minutos, em 15, em 20 minutos, aí teria que fazer em 5, em 2, enfim, reduzir o tempo de deslocamento, porque aí você tem um trânsito mais fluido. Se ele é mais fluido, né, ele é mais seguro, que tem um número menor de conflitos, né, e você tem agilidade. E isso traz satisfação, né, traz saúde e traz segurança. Então, como que você pode melhorar o trânsito? Existem vários mecanismos que você pode aplicar dentro do urbanismo para poder melhorar o tráfego, né? Isso vai desde você tirar um estacionamento para uma pista, para uma via ter mais fluidez, a você instalar uma ciclovia, a você melhorar o sistema de transporte público. Tudo que você puder diversificar e estratificar, você consegue melhorar a fluidez, né? Se você sabe exatamente qual pista que você tem que ir, se você não tem dúvida, se você não tem espaço, você tem mais fluidez, você não tem muitas opções. O problema do trânsito estão nas áreas de conflito. Então, se você chega em certo local que tem muitos entroncamentos, muitas vias chegando, tem muita ação, tem mais risco. Então, o plano ele visa o quê? Otimizar os caminhos, otimizar as rotas por centro, otimizar as rotas para os equipamentos públicos, prever, né, um possível deslocamento desse fluxo de veículos pesados que hoje passa no centro, porque a gente está falando de um plano que vai perdurar. Não quer dizer que tem que fazer um rodoanel para tirar o trânsito dos caminhões que vêm de Pitangui. Não quer dizer que vai ser feito no ano subsequente. Quer dizer que tem que ser feito. Então, se consta no plano, o município tem que se programar para que essa obra seja feita. Então pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 5, pode levar 10, mas é uma realidade que já foi levantada, já foi estudada, já tem ali uma solução efetiva. Então a ideia seria, para resumir, tentar diversificar outros modos de deslocamento e melhorar o transporte coletivo, melhorar as vias de fluxo rápido, que hoje nós temos até um volume interessante de vias, como é a Melo Cansado, que liga com a Nova Serrana, que liga com a Presidente Vargas, que liga com a Ronaldo Castro Alves, depois tem a Padre Zé Viegas. Então, a gente já tem ali ruas arteriais muito boas, que dá para se trabalhar mais nesse sentido de interligar os bairros que já existem. Agora, em relação a essa questão, né, de mobilidade,
A gente percebe também que a cidade hoje não se tem uma cultura de utilizar o transporte público, né? E o que a gente vê nos grandes países aí, principalmente da Europa, né, dos Estados Unidos, por exemplo, é a questão da utilização de metrô, de transporte, como por exemplo os ônibus. E em Pará de Minas essa cultura se perdeu. Então hoje muitas pessoas têm sua moto, têm seu carro e tudo mais. Como que você percebe também essa mudança também de hábito das pessoas em largar de mão o transporte público para também ter o seu próprio transporte? Eu penso que o transporte público, eu imagino que hoje seja o maior desafio, sem dúvida, da mobilidade urbana, porque você garantir uma qualidade no transporte que faça com que as pessoas queiram usar é muito difícil, no nível de Brasil geral, porque a gente vê hoje que os transportes coletivos que são bem-sucedidos, eles são praticamente bancados pelo poder público, né? O poder público precisa repassar ali para poder garantir que a empresa tenha saúde, né, financeira para poder operar. E você precisa de corredores para ônibus. O ônibus ele tem que ter agilidade. Hoje o ônibus nosso entra ali na Benedito Valadares, deve demorar uns 15 minutos para chegar do outro lado. Então cidades do porte de Pará de Minas é muito difícil você falar em fazer um corredor de ônibus, você falar em fazer, né, faixas preferenciais. Então a gente está tentando otimizar as rotas como tem sido feito agora com o sistema de bairro-centro, para ver se estimula o usuário, porque agora o deslocamento ficou menor. Então você não vai de um ponto ao outro da cidade, né? Você vai direto para o centro e do centro direto para o bairro, e isso acaba gerando um fluxo maior de veículos, né, ali nesse trajeto. E é uma das ações para tentar vencer esse paradigma do transporte coletivo, né? Hoje a gente tem um número de usuários muito baixo, a maioria tem muitas gratuidades. Imagino que a grande maioria seja de funcionários de empresas que ainda recebem passe livre, ou pessoas que vêm trabalhar aqui na região central, que é mais fácil, só vem até o centro e desce, né? E a gente vai tentar estimular o uso desse transporte, que contribui muito para tirar um pouco o trânsito ali da região central, principalmente. Ok, Marcos, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall.
trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas, com a criação e a aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como o programa Abrace uma Escola, a disponibilização da lista online de espera do SUS, o programa Saúde Rural Itinerante, o banco de calçados e materiais esportivos e a troca dos sinais sonoros nas escolas, buscando mais acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. De volta com observações que hoje fala sobre o desenvolvimento urbano e, claro, as mudanças que estão acontecendo em Pará de Minas em relação à mobilidade urbana e também ao transporte público. Bom, Marcos, a gente vai falar agora do trânsito, né, que, como a gente já pincelou isso no primeiro bloco, é um dos gargalos mais complicados aqui de Pará de Minas, sobretudo por conta do excesso de veículos na Benedito Valadares, na região central como um todo. E a gente viu aí que, ao longo desse ano, você, claro, e o pessoal também da Secretaria veio fazendo algumas alterações aí, principalmente no sentido de vias, colocando mão dupla em algumas ruas, tirando o estacionamento de outras. Então, como que tem sido feito esse estudo para melhorar cada vez mais a mobilidade aqui da cidade e que às vezes também não vai agradar todo mundo, mas vai atender mais o coletivo? Bom, a gente tinha algumas demandas que já estavam em andamento desde a gestão anterior, de estudos para fazer mudanças pontuais em algumas vias. Aí a gente avaliou com cautela, com a equipe nesse mandato, e deu prosseguimento nas que eram pertinentes. A gente fez uma mudança na Major Fidelis, né, para mão dupla, tirou o estacionamento na Rua Porciúncula de um dos lados, para contribuir com a fluidez. É claro que existe uma parcela que não se adapta ou que não gosta das alterações pelo usual da pista como era antes, como está agora, pelo costume, mas é sempre bom que o cidadão dê um tempo para que a mudança seja consolidada, para que a gente possa analisar também se foi bem executado ou não. Não quer dizer que não pode ser desfeito, mas também não quer dizer que precisa ser desfeito num prazo curto, porque o impacto ele demora para a gente ter dado para poder de fato ver se foi uma decisão boa ou não. Mas a gente tem certeza na intenção que foi a de melhorar a fluidez e a segurança, né? Eu tenho recebido algumas críticas a respeito dessas alterações, mas é muito bom esse espaço para que eu possa me expressar no sentido de que a Secretaria vai buscar um diálogo maior com os diretamente envolvidos nas mudanças, que são os moradores ou os comerciantes das ruas, para que eles estejam cientes de maneira mais certa, que às vezes as comunicações institucionais às vezes não chegam em todos, então nós vamos de fato passar a informação cara a cara e que seja às vezes uma rua maior, numa audiência pública, ou o que for, para buscar um consenso ali com o pessoal para mitigar esses impactos. Porque a maioria dessas mudanças de fluxo, apesar de ter um impacto local grande, mas o impacto dos transeuntes é muito maior. Quando você coloca que a pista ficou mais ágil, porque ela tem mais espaço para circulação, que o fluxo está melhor, é porque os transeuntes ali estão dando preferência por passar lá porque o fluxo melhorou. Uhum. Então isso é o coletivo. A gente buscou sempre o coletivo. E o pessoal local, ele tem voz, a gente quer ouvir, mas sempre ponderando o coletivo e o bom senso. Então nós temos algumas outras mudanças em pauta que podem ser feitas lá no início do próximo ano. Uma rua muito pedida é aquela rua Luiz Orsini, por exemplo, no bairro de Fátima, saindo ali do cemitério, sentido o bairro de Fátima, que é uma rua que o pessoal estaciona, iria mão dupla e não cabe.
Nós vamos estar dialogando com os moradores, lá tem comércio, nós vamos dialogar com todos e fazer a coisa da maneira mais clara possível, para ter mitigar qualquer impacto negativo que possa vir, né, para a pessoa não ser surpreendida. Agora, você está falando aí em questão de estacionamento, né? Já se fala da questão do rotativo novamente para de Minas. Para quem não se lembra, é o faixa azul. E como que esse faixa azul vem sendo implementado? Porque a gente percebe o seguinte: você anda na Benedito Valadares, o que tem ali às vezes de veículo, de funcionário da loja que trabalha ali, ao invés de ser, por exemplo, os clientes, né, que estão chegando, você tem ali a questão também de carros sendo colocado à venda como se fosse uma concessionária ao ar livre. Então, assim, são várias situações que atrapalham o principal corredor da cidade, que é a Benedito Valadares. Então, como que fica, então, a questão do rotativo? Ele vai voltar mesmo em 2026? Se sim, de qual maneira? Se Deus quiser, vai voltar, né? Foi uma das missões que o prefeito nos incumbiu. Já havia uma lei que aprovava a implantação, já tinha um tempo, ele não tinha sido implantado. E nós buscamos aí estudar a metodologia para implantação, foi definida, e hoje encontra-se em processo de licitação da empresa que vai prestar esse serviço. Então, a previsão é no início do próximo ano, né? Eu imagino que seja janeiro, fevereiro, vai depender do processo licitatório, que pode ter recurso, enfim, né? Mas tão logo seja licitada, nós já vamos implantar. E a ideia é justamente essa, é dar rotatividade para as vagas do centro, da região central. Hoje o comércio passa por um período complexo, né? A gente escuta muito, nós temos contato com o pessoal da Cipan e a reclamação recorrente de que o comércio caiu um pouco nos últimos anos, né? Com essa questão da facilidade das compras online, enfim, né? Então, você ter ali uma rua daquele porte, né, só com lojas e comércio onde o cidadão não consegue parar para poder fazer uma compra, só dificulta. Eu sei que vai ser uma questão cultural, porque, como o senhor mesmo ponderou ali, muitas das vagas são dos próprios ali funcionários, às vezes das lojas, então, infelizmente, eles vão ter que se deslocar para outro local, ou pagar um estacionamento, ou o que for. Mas é necessário para a gente dar ali uma melhor condição para a região central. Hoje o sábado é intransitável, de fila dupla e de carro que, sabe, a gente precisa organizar. Tem que dar um carinho no centro, que ele é histórico. Aquela rua, ela tem história, é a rua direita. Então ela sempre marcou a nossa cidade e ela precisa voltar a brilhar. Nós temos algumas ações que a gente vai tentar implantar ali junto com a Cipan para mobilizar aquela região e tentar dar um novo gás ali, e uma delas é a questão do faixa azul também, né, para tentar fomentar ali o fluxo maior de usuários nas lojas. Aí, para essa implantação, o centro vai ter a sua pintura viária toda revitalizada, porque as vagas têm que ser bem sinalizadas, né? Onde pode estacionar, onde é carga e descarga, onde não é, enfim, tem que estar bem sinalizado. Então nós já estamos paralelamente fazendo a contratação dessa pintura, que vai ser um outro contrato, porque nós vamos usar esse contrato para diversas pinturas, não só para o faixa azul. Nós estamos com uma equipe hoje muito pequena, então nós vamos terceirizar a parte de pintura das principais avenidas para manter elas o ano inteiro melhor sinalizado. Então vai ser feita toda a sinalização da questão central. A empresa vai desenvolver um programa onde a pessoa pode, pelo aplicativo ali, se cadastrar, e, enfim, como já é usual da questão do faixa azul. Pode haver pontos de venda físico também, se os comerciantes ali eles se aderirem, né, aquelas maquininhas, enfim, isso pode ser negociado, está previsto também, a gente vai ver a demanda se houver. E vai ter fiscalização, né? A ideia é que tenha 2 fiscais, um de veículo e um a pé, circulando nas regiões centrais, para poder garantir que não vai ser burlado a questão do rotativo. Agora, antigamente, o valor que era arrecadado com faixa azul iria para uma instituição filantrópica. Agora, em 2026, ou então a partir de quando ele começar a ser vigente novamente, isso continua ou não? Esse valor ele vai ser arrecadado aí para os cofres do município? A ideia é que esse valor seja revertido
para o trânsito especificamente, como está na legislação. Porque hoje a gente tem uma captação de recurso próprio muito pequena para o tamanho que já é o trânsito de Pará de Minas. Então essas mudanças elas precisam de financiamento. É claro que o rotativo não é arrecadatório, tá? A gente vê na maioria das cidades ele chega a dar até prejuízo, porque a fiscalização tem que ser rígida, porque senão o nível de usuários que não pagam o sistema fica muito grande e a manutenção do sistema é caro, porque as ruas têm que estar sempre bem pintadas, né, sinalizadas, tem os fiscais, né? Então a gente quer primeiro instalar um sistema que seja saudável, que se financie. Caso haja ali um superávit, caso o cidadão de fato, né, faça ali o uso do sistema, que a gente não sabe qual vai ser o impacto ainda, se vai ter muita adesão ou pouco, esse dinheiro que vai ser excedente vai ser convertido para ações no trânsito e na guarda, que faz parte hoje também de segurança pública na questão das vias, né? Para melhoria das sinalizações na cidade, equipamentos, enfim. Agora, Marcos, uma outra questão que muitas pessoas estão em dúvida e que veio essa situação à tona ultimamente é o seguinte: foram instaladas placas na cidade em relação às câmeras do olho vivo, como elas também estão ali fiscalizando o trânsito. E muitos motoristas estão com receio de levar multas, seja porque está estacionando em lugar irregular, ou seja porque está, porventura, com o celular na mão e tudo mais. Como que vai ser feita essa fiscalização? Como que foi feita essa integração com a Guarda Civil, com vocês do planejamento urbano, com os setores de segurança também? Porque afinal a gente, claro, quer ter uma cidade bem servida, mas ao mesmo tempo também a gente não quer que haja uma indústria da multa aqui dentro do município. Então como que foi feito isso? Bom, essas fiscalizações por vídeo monitoramento, o cidadão também tem que entender que ela funciona da seguinte forma: tem uma central onde tem lá os agentes de segurança com os agentes de trânsito. E essa fiscalização ela é ao vivo. Então a prefeitura não fica rodando filme para ver o que aconteceu no dia. A legislação não permite isso. Então os pontos que estão fiscalizados são os pontos de maior volume. Não tem como os fiscais com os vídeos de monitoramento monitorar 100% da cidade. Aí, de fato, seriam infinitas multas. Então, os fiscais do município, né, os agentes de trânsito, junto com os pessoal dos agentes de segurança, eles ficam fazendo uma amostragem dos pontos onde tem mais trânsito, tem mais infrações, onde o trânsito ele já historicamente, já tem esse hábito de ter esses problemas, e a partir daí eles veem ao vivo a infração, e fazem o auto de infração ali, que pode gerar a multa. Então é um volume até muito menor do que poderia ser. Imagine se a gente tivesse 100% das câmeras sendo fiscalizadas 100% do dia. Então hoje, o que eu quero deixar bem claro para o cidadão, que tenha consciência, obviamente que em todos os locais, mas os locais onde historicamente o trânsito já é problemático, evite mais. Ok, então, Marcos, agora a gente faz o nosso último intervalo. Na volta a gente fala sobre o transporte público aqui de Pará de Minas. Não sai daí, a gente volta já já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, suítes standard, dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas, com a criação e aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como o programa Abrace uma Escola, a disponibilização da lista online de espera do SUS, o programa Saúde Rural Itinerante, o banco de calçados e materiais esportivos, e a troca dos sinais sonoros nas escolas, buscando mais acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. De volta com observações que hoje fala sobre as mudanças que estão ocorrendo no trânsito de Pará de Minas e também na mobilidade urbana aqui do nosso município. Bom, Marcos, agora a gente vai falar sobre uma dessas mudanças que foi o sistema de integração das linhas da Turi. Nós vimos aí que começou aos fins de semana, agora depois das 8 da noite também diariamente já está sendo feita essa integração e em breve, se tudo correr certo dentro do esperado, em 2026 será feito aí de forma total, entre todos os dias e todos os horários. Explica para quem está nos assistindo, para quem usa o transporte coletivo, na verdade, o que é essa integração, o que ela facilita no nosso trânsito e em que ela também facilita a vida do dia a dia do trabalhador ou da pessoa que utiliza o transporte. Esse assunto ele já foi amplamente ventilado no município, né? Sempre houve esta conversa de estudar um sistema novo de transporte, passar para bairro centro, enfim. E essa administração conseguiu, junto com a Turi, encarar esse problema e tentar fazer essa transição da maneira mais suave possível, que não desse ali um impacto muito grande nos usuários. Porque a gente entende que, de fato, vai mudar, né, a rotina deles, principalmente para quem vai de bairro a bairro, ou que sai de casa e vai trabalhar numa empresa em um outro bairro, vai ter ali uma mudança na sua rotina. Então a gente está fazendo por etapas, né? Junto com a Turi a gente montou ali um cronograma que tem sido cumprido e estamos indo do mais fácil para o mais difícil, né? Começamos nos dias de menor volume, agora estamos colocando nos horários de menor volume, depois nós vamos para os de maior volume, até chegar aí no início do próximo ano, tentando a integração de todas as linhas, né? de maneira completa no âmbito do município. E qual é a ideia da integração? A ideia é você ter um trajeto menor. Então, os ônibus, eles que iam de bairro a bairro, agora eles vão do bairro para o centro e voltam para o bairro. Então, o que às vezes a população não consegue visualizar é a frequência. Tá? Então, se você tem um ônibus que sai do São Cristóvão e vai para o Recanto, até ele voltar para o São Cristóvão, já passou 1 hora. Agora ele vai do São Cristóvão para o centro e volta para o São Cristóvão. Então a gente consegue aumentar a frequência. Então os bairros que às vezes tinham um ônibus a cada 1 hora, vai ter a cada meia hora. Os bairros onde tem uma
demanda muito grande, a gente consegue colocar um ônibus a mais. Por que eu não conseguia colocar um ônibus a mais? Porque às vezes a demanda do São Cristóvão é muito grande, mas a do Recanto não é. Então eu tinha que circular um ônibus até a outra extremidade da cidade para poder buscar entende? Então agora todas as linhas foram otimizadas. Isso nos permitiu trabalhar melhor as linhas dentro do próprio bairro. Então vão ter locais ali nos bairros que vão ter melhorias de rotas dentro do bairro, que a gente tem essa possibilidade agora de mexer no percurso. A gente vai conseguir atender alguns bairros a mais, que não eram atendidos. E o principal impacto, no meu ponto de vista, é quem trabalha no centro vai ter uma agilidade maior, que é grande parte dos usuários, tanto para vir trabalhar quanto para ir para casa, vai ter uma frequência bem maior de ônibus. E as empresas agora podem contratar funcionários de qualquer lugar, porque antes tinha uma restrição. Às vezes uma empresa do São Pedro não conseguia, contratar um funcionário que morasse no Belvedere, porque não tinha uma linha Belvedere-São Pedro. Então eu tinha que pagar às vezes 2 passagens por funcionário, deixava de contratar. Agora não tem isso mais, qualquer bairro pode levar a qualquer bairro. Né? E o sistema de integração é isso, é você poder sair de um ônibus que veio de um bairro e entrar para dentro de outro ônibus que vai para outro bairro com a mesma passagem. Então, além de você ter essa vantagem das rotas mais otimizadas, você pode sair de qualquer bairro e ir para qualquer bairro com a mesma passagem, no período de 1 hora. Agora, isso só é possível através do Transcard, que é o cartão magnético que a própria Turi fornece. Em relação a isso, se passa o período ali de 1 hora, como que fica a questão da população? Ela vai ter que pagar uma nova passagem ou vai ter uma carência maior? Porque a gente sabe que, primeiramente, nessa fase de adaptação, pode haver realmente atrasos, até mesmo os próprios motoristas que estão ali se adaptando e tudo mais. Como que fica essa questão? Então, o prazo de 1 hora, ele foi estabelecido dentro de um estudo das rotas, né, onde ficou comprovado que seria possível. É claro que pode ter imprevisto, pontual ou não. É por isso que é importante essa implantação por fases. Porque se nós observássemos que num dia de rota cheia, normal, um dia de semana, como vai ser o caso das implantações do sábado de manhã, por exemplo. Né? Como nós vamos iniciar agora este mês o sábado de manhã, ele é rota cheia. Ele é a rota normal do dia a dia. Se esse prazo não for suficiente, a gente pode estender para 1h30, para 2 horas. É claro que caso pontual vai ter. Às vezes a pessoa aproveita que está no centro, vai tomar um lanche e passa 1 hora. Ou acontece alguma coisa no próprio ônibus, estraga. Então, imprevistos vão ocorrer. Mas se for um caso que a gente identificar que de fato não está sendo razoável, a gente pode estender para 1h30, a gente pode estender para 2 horas. Vai ficar a critério da administração. O que não dá para se pensar é um prazo muito prolongado, né? Porque aí não justifica. Ok, então, Marcos, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais para o nosso público? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui com você hoje. Esse espaço é muito importante para que a Prefeitura possa, de maneira até um pouco informal, tentar uma aproximação com o cidadão. Eu valorizo muito isso. Eu gostaria também de deixar claro que o município, apesar das dificuldades, esse ano planejou e está tentando colocar em andamento coisas muito grandes. A gente, infelizmente, não conseguiu o nosso plano esse ano, que era a ideia do prefeito, que era a minha ideia para que todo esse assunto que a gente discutiu aqui, tanto de mudança de rua, tanto de transporte coletivo, de faixa azul, estivesse tudo lá para que a população pudesse ver o planejamento municipal. Mas a gente não se escondeu atrás do plano, comprou as brigas e está implantando coisas que estavam em pauta há muito tempo, por muitas gestões, e nós estamos tendo coragem de encarar os problemas e vão ter erros, vão ter acertos. E eu sou uma pessoa muito aberta, estou também para ouvir críticas e a população precisa se manifestar nesses momentos para que a gente possa ir seguindo, sempre em prol de melhorar a qualidade de vida dos paramenenses. Então, agradeço muito, me coloco à disposição
quando tiver outros assuntos. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. Bom, e em questão de canais de atendimento, como que a população hoje pode ter acesso à secretaria? A secretaria ela tem um telefone, que é o direto da recepção, que é o 3233-5646. Lá a gente atende em diversas áreas, né? Então, desde análise de projeto, não só, né, de trânsito, de habites, enfim, de coisas, processos do cotidiano. É só agendar com a nossa secretária lá um horário, que ela vai também transferir para o setor competente, até para dar mais agilidade. Né? Okay, então. Mas estamos à disposição. Tá certo, Marcos, muito obrigado e volte mais vezes. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar a sua sugestão via WhatsApp 37999933060. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Já você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será sempre avisado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!